Agora, falando um pouquinho de como esse mundo embaixo funciona diferente, dos apoios necessários também para Milei, né? Quero conversar mais uma vez aqui com Marcelo Favalli, porque, Favalli, a gente já comentava aqui o quanto Patrícia Burrit e Maurício Macri serão importantes aí para fazer com que Milei consiga um início de diálogo para tentar um mínimo de governabilidade com números tão baixos ali de representatividade no Congresso. Evandro, a Patrícia Burrit e o Maurício Macri, que é o seguinte, o último presidente de direita que a Argentina teve e a ministra da Segurança dele, que foi muito importante aqui no primeiro turno, ela terminou em terceiro lugar, você pergunta, né, que papel que eles vão ter? Eu me lembro de uma regra aí do mundo político, do mundo econômico, que não está nos livros de teoria, mas que todo mundo conhece na prática. Não existe almoço grátis. Em algum momento, este apoio político ele vai vir em forma de uma fatura. Não estou falando necessariamente de dinheiro, mas vai vir aí de alguma vantagem política, porque nós estamos falando aí de dois personagens da direita clássica da Argentina. Eles saíram de cena, o Maurício Macri percebeu que, por exemplo, ele não teria força suficiente nem para se candidatar. Por isso ele nem arriscou. Colocou a Patrícia Burrit num discurso, olha, uma mulher concorrendo e tal. Ela até que avançou, ficou em terceiro lugar, mas este apoio de ambos foi preponderante, ele foi fundamental para a vitória do Milei, que vira o jogo, né? O Milei volta umas casas aí no jogo eleitoral, ele imprimiu uma vantagem que ele perdeu no primeiro turno, recuperou e avançou ainda no segundo turno. É claro que em algum momento o telefone do Milei vai tocar e vai perguntar qual que é a contrapartida que nós vamos ter. Aí põe-se no tabuleiro de novo, porque o Milei já deixou muito claro que serão poucos os ministérios. Porém, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Humano vai ter subpastas. Muito provavelmente serão criadas subpastas dentro de grandes ministérios. Talvez Patrícia Burrit e Maurício Macri entrem aí nessa conta, mas que eles não vão desaparecer do cenário político agora, mas não vão mesmo. Ô Favalli, rapidamente, só queria saber de você, que sentimento que você teve nas ruas hoje aí de Buenos Aires? Muito curioso, Evandro, a gente está falando de uma população muito politizada, né? Então, ontem foi a festa dos apoiadores do Milei e hoje muitas manifestações da sociedade civil. Aqui mesmo onde eu estou, na Praça de Maio, que é além do endereço do Palácio Presidencial, é um palco de encontro de lideranças sociais, teve manifestações em pró à comunidade LGBT, em prol da comunidade transexual e os mesmos discursos dizendo, olha Milei, a gente vai fazer aqui uma oposição bem barulhenta porque talvez nós não estejamos na sua pauta prioritária, mas nós não vamos desaparecer. Então, houve protestos aqui da sociedade civil dizendo, Milei, nós estamos aqui, talvez você queira fechar um olho pra gente, mas nós não vamos deixar não. Boa, Marcelo Favalli. Obrigado pelas informações. Essa é uma questão que chamou a atenção porque nesse corte de ministérios de Javier Milei, de 21 para 8, pastas como a da defesa das mulheres ou pastas que representariam a diversidade seriam limadas. É de se esperar que manifestações assim aconteçam, inclusive quando a transição estiver sendo concluída e quando a gente tiver um pouco mais de noção dos números e dos cargos que trará Javier Milei, hein, Miranda? Eu acho, Evandro, que essas manifestações são naturais, elas são muito mais políticas do que efetivas propriamente, porque essas pastas e essas políticas públicas não deixarão de existir. O Ilcinho falou, nós já fizemos parte de alguns governos, às vezes serve até como narrativa, olha, eu tenho 20 secretarias, eu vou manter 10, mas a estrutura das outras 10 será colocada em algum lugar. Bolsonaro fez isso com a cultura, fez isso com as mulheres. A própria economia também. Né, que virou um super ministério. Exato, né? Então essa política pública e essa estrutura administrativa estará lá. Ou seja, é mais na comunicação do que de fato na prática. É muito mais uma narrativa do que uma economia propriamente, do que um corte de cargos. Em segundo lugar, quando a gente fala, e ele mencionou a questão do Bolsonaro, essas manifestações, e nós vivenciamos essas manifestações aqui no governo Bolsonaro, eu confesso que na Argentina, falando sobre um libertário, eu acho até engraçadas essas manifestações, porque por mais que eles sejam de direita, Trump, Bolsonaro
e Milei, o Milei é muito diferente dos outros dois. O Trump e o Bolsonaro são nacionalistas que encamparam um liberalismo econômico e um conservadorismo. O Milei, enquanto libertário, ele não tem nada de nacionalista e não tem nada de conservador. Ele até mencionou algumas pautas conservadoras no segundo turno, acho que para fazer um gesto para determinada categoria, para determinada classe política ou ideológica, mas o libertarismo defende liberdade em todos os aspectos da vida. Ele defende que não há ingerência no dia a dia da pessoa, na opção sexual da pessoa, em todas as outras formas de opção.